O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou os planos eleitorais do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em entrevista ao jornal O Globo, Campos Neto negou que tenha sido convidado por Tarcísio para ser ministro de um futuro governo em 2026, que só pode ser um governo federal. O presidente da autoridade monetária afirmou ainda que todas as vezes que debateu o assunto com o governador paulista, ele afirmou que seria candidato à presidência só em 2030. A análise já feita por Tarcísio é de se firmar como chefe do executivo paulista e apostar que Jair Bolsonaro consiga recuperar seus direitos eleitorais até lá para disputar o pleito. Henrique Kriegner, Tarcísio candidato à reeleição, Tarcísio candidato à presidência da República. Já dizia, eu não sei se foi o Tancredo Neves ou José Maria Alckmin que dizia, o político é assim, uma hora a nuvem está desse jeito, depois se olhou, ela foi para o outro lado, depois ela já se dissipou. Nesse momento pode ser a posição dele, né? Será que vai ser no futuro? Bom, isso aí o tempo vai poder dizer, Capês. Como você bem colocou, não dá para a gente fazer agora, apostar todas as nossas fichas numa só solução. O que dá para saber é que o governador Tarcísio tem feito aí um bom trabalho no estado de São Paulo e tem chances grandes aí, se a gente for fazer um recorte hoje, obviamente tem muita coisa para acontecer, mas se a eleição fosse hoje, muito provavelmente ele seria reeleito. A pressão, pelo que parece, pelo que dizem aí o entorno do próprio governador, é justamente para que ele saia já na próxima eleição candidato à presidência. Mas nós temos um histórico aqui no estado de São Paulo, eram outras condições aí de políticas e também sociais, mas um histórico não muito favorável a um outro governador que permaneceu por um mandato e logo tentou um voo para a presidência da República recentemente e que não deu certo. Esse histórico aí persegue essa decisão e pode inspirar o governador Tarcísio a permanecer por 2 mandatos. Eu acredito que essa seria a posição mais viável, mais prudente também, e o estado de São Paulo ficaria muito feliz com isso. Mas agora, Furriel, eu lembro do 2010, o Serra vinha fazendo um ótimo governo em São Paulo. São Paulo estava tendo índices todos aprovadíssimos. Ele larga uma reeleição segura para disputar uma eleição presidencial completamente incerta. Foi um desastre político. Depois ele conseguiu ainda se eleger senador em 2014, mas, é claro, foi uma decisão errada. A prudência manda subir na política de escada, não de elevador. Mas, por outro lado, tem os que dizem que se o cavalo passa selado, você tem que montar. É cavalo selado ou escada em vez de elevador? Ótimo ponto. É interessante, né? Que tem essa utilização de escada do município de São Paulo também. Eu acho que a gente tem várias histórias de insucessos aí decorrentes daqueles que largaram na metade o mandato de prefeito, por exemplo, né? Todos eles tiveram problemas. Acho que cria-se sempre uma visão de quem é governador de São Paulo, que é o estado mais rico, é o estado mais importante. Ele sempre é notícia, né? Então a gente sabe que cria-se sempre essa expectativa de seguir para uma presidência da República, né? Mas você mencionou o caso do José Serra, mas se a gente for analisar, tantos ex-governadores do estado de São Paulo que tiveram insucesso, né, nessa sequência, ao não colocar um pouco o pé no chão e falar, não, deixa eu partir aqui para um novo mandato, uma nova candidatura a governar o estado e que a população sinta, a partir dali, que o próximo caminho é a presidência e que eu não estou usando São Paulo de escada. São Paulo fica sempre, tanto a capital, né, a cidade de São Paulo, quanto o estado, fica a população sempre com esse sentimento em relação aos seus políticos. É bem interessante que a projeção nacional deles, por conta do uso do cargo, não necessariamente se reverte em votos, nem propriamente no Estado. Às vezes, aquele que vota para governador não vota nele para a presidência. Então, acho que essa cautela que Tarcísio tem demonstrado é correta, né? Ele não subiu no salto alto de popularidade forte, que a gente sabe que ele tem, né? Ele é um governador forte, um governador bem visto, aliás, por muitos setores aí da sociedade. O que não fez ele subir nesse salto alto, que é a grande armadilha que o Capês estava dizendo. E é interessante que ele dá mensagens por outros interlocutores, né? Então a gente vê também a inteligência, o presidente do Banco Central é que acabou fazendo essa colocação. Ele não fala de candidatura, ele próprio,
fala pelos outros. Acho que a cautela é correta, mas aqui eu acho que tem um ponto. Se Jair Bolsonaro não puder ser candidato na próxima eleição, que provavelmente, pelo menos pelo cenário legal jurídico atual, é o que vai acontecer, ele vai ser cobrado a ser candidato. Tem que ver se ele vai ter essa cautela ou se ele vai arriscar aí a possibilidade por conta de ser o nome mais forte da direita no momento. Leandro Ferreira, a pergunta que não quer calar. O Brasil quer saber o que apavora mais Leandro Ferreira? Tarcísio candidato à reeleição para governador ou Tarcísio candidato a presidente? Candidato à reeleição para governador? Não, eu acho que vai ser bem-vindo o Tarcísio passar 8 anos. Assim ele vai conhecer o Estado um pouco melhor, né? Afinal de contas, está aqui de passagem por enquanto. Não chegou nem na metade do mandato. Ficar 8 vai ser bom. Ninguém, nem o Geraldo Alckmin conseguiu frequentar os 645 municípios. Imagina o Tarcísio, que conhece da parte da Dutra só. Então, vamos com calma. Acho que é bom que ele fique 8 anos. Não me assusta, Capês. O que eu estou aqui, na verdade, considerando com essa notícia é o seguinte. Hoje eu estou na contagem regressiva. Quantos dias faltam para o Roberto Campos Neto cair fora do Banco Central? E faltam 133 dias. Ontem, quando faltavam 134 dias para que o Roberto Campos Neto deixasse finalmente o Banco Central do Brasil, a Bolsa bateu 135 mil pontos, um recorde. Parabéns ao Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto está no Banco Central. Se tivesse baixado juros, Capês, a Bolsa já tinha passado, sabe por quê? Porque o investidor prefere comprar título do governo que paga esses juros do Roberto Campos Neto do que investir na Bolsa. Mas mesmo assim, as condições do país melhoraram e a gente fez com que a gente tenha esse recorde. Bateu 136.179, mas fechou com 135.778. Daqui para frente, acho que a Bolsa vai fechar sempre acima de quantos dias falta para o Campos Neto ir embora. Muito bem. Olha, o Furriela pediu a palavra. Furriela, você que planeja muito bem seus investimentos, cuidado, ele vai ficar só mais 136 dias, hein? Depois disso, só aplique em aplicações conservadoras. Sabe logo o que vai acontecer, hein? Antigamente era caderneta de poupança, né? Que a gente punha, não era? Agora todo mundo foge da caderneta de poupança. Mas, enfim. Não, só um ponto aqui de complemento, né? Eu acompanho muito essas críticas a esse presidente do Banco Central, mas pode ser de outro presidente do Banco Central. Agora, sim, buscam criticá-lo por aspectos que às vezes não é ele que decide. Quem decide a taxa de juros é a da Selic, que a gente está falando propriamente, é um colegiado, que aliás a maior parte dos integrantes foi indicado pelo atual governo, como tem que acontecer. Então, falou, o juros subiu, a Selic subiu, é culpa do Campos Neto, né? Ele não toma essa decisão, ele não toma sozinho, vamos falar assim, porque ele tem lá o voto dele. Mas desde as indicações do Lula, nunca subiu. Ok, meu ponto, Leandro, não é nem criticar as indicações dele. Meu ponto não é esse. Meu ponto é falar, não é ele que toma sozinho, tá? É um colegiado, né? O Conselho Monetário Nacional e outros órgãos que tomam as decisões. Meu ponto nem é se estão tomando a melhor ou pior, né? Talvez não seja tão ruim. Se a gente ia pegar aqui na América Latina, ainda quem está com com a economia um pouquinho organizada é o Brasil. É o Brasil. Elogiando até aí o governo. Mas o meu ponto é outro. O meu ponto é o seguinte, porque as taxas de juros subiu, porque esse Roberto Campos Neto erra tanto. Outro dia também veio uma crítica, né, de que ele coloca metas de inflação muito ambiciosas. O Brasil podia ter uma inflação um pouquinho mais... Mas não é ele que determina as metas de inflação. Então, como é que se busca nele ou se critica ele por decisões que ele não toma? Uma ele não toma sozinha e a outra não é ele que toma nem de forma colegiada. Então, acho que é só meu ponto aqui em relação a isso. Se a gente mudar de presidente do Banco Central e vierem críticas, eu vou dizer o mesmo. Ele tem as atribuições dele, essas não são. Perdão, Diogo, eu sei que falta você falar ainda sobre esse tema, mas só para rememorar as indicações dos diretores do Banco Central, elas também não podem ser mexidas pelo presidente por um certo período, né? E nos momentos em que as indicações do Bolsonaro eram maioria, houve, inclusive, aumento de taxa de juros, né? Portanto, aumento da dívida pública e diminuição das atividades de bolsa, né? Quando
na verdade, a gente tinha momentos mais propícios para reduzir a taxa de juros. Agora, de fato, os próprios diretores indicados pelo Lula têm votado pela manutenção, não aumento, pela manutenção. Mas você vai ver, Friela, que vai vir aí uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos e a gente vai ver os juros no Brasil sendo pressionados para baixar. Não, a minha crítica é só que não é atribuição dele. É só Muito essa. bem. Bom, vamos ouvir um pouco o Diogo Dalloso. Diogo, eu tinha te alertado, como eu falei pro nosso querido professor Manuel Furriela, que são 136 dias. 134. 134 dias, que daqui 134 dias sai o Campos Neto, então a gente não sabe o que pode acontecer. Mas não, quero te tranquilizar. O professor Gabriel Galípolo, indicado pelo ministro Fernando Haddad, que também é muito competente, mestre pela PUC, ele falou o seguinte: ele acompanha Campos Neto e demais diretores do Banco Central na manutenção dos juros. E ele diz ainda que está certo, que a função do Banco Central é ser o chato da festa. Porque eu não entendo de economia. Eu recebi um livro aqui do meu querido professor Leandro Ferreira, que é fã do Reinhard, do Keynes, né? Economista. E eu li o livro, aliás, o livro tem mais fórmula matemática do que para advogado complica um pouco. Mas o que eu entendi... A população também, viu? O que eu entendi é assim, se o governo gasta menos, se o governo tem menos gasto público, se o governo desperdiça menos dinheiro público, ele equilibra o déficit fiscal. Aí ele não precisa depender tanto de empréstimos, não precisa mais emitir bonds, e com isso os juros podem baixar. Ou seja, se o governo continuar gastando, vai ter aumento de arrecadação tributária, venda de títulos da dívida pública, e para vender ele tem que remunerar bem, ele tem que pagar alto pelos juros. É mais ou menos isso. Eu queria ouvir a sua opinião, mas depois até o Leandro podia me corrigir, mas eu acho que é gastando menos. Mas... Mais ou menos, não é bem mais do que menos isso. Economia, na verdade, é aritmética, é uma conta de 4 operações, não é uma coisa complicada. Gastou demais, vai ficar devendo, ficou devendo, vai ter que pagar juros, tem que pagar juros, vai a sequência. E se for o governo, vai emitir títulos ou dinheiro, isso vai gerar inflação, simples assim. Mas eu achei interessante o personalismo com que leva o Leandro, porque ele falou assim: o Tarcísio não tem conhecimento suficiente do estado de São Paulo para ser governador. Mais ou menos isso, as palavras não foram exatamente essas, mas não é importante. Mas eu nunca ouvi ele falar: o Haddad não tem conhecimento suficiente de economia para ser ministro da Economia. Eu acho que ele tem um curso de 3 meses, dito por ele, Haddad, antes de assumir. Eu tenho um curso de 3 meses de economia e estou aqui diante de economistas que conhecem muito mais. Mas eu não acho que seja isso que faça a pessoa ser competente, nenhum nem outro. Portanto, não, não tem sentido dizer que o Tarcísio não tenha competência para ser governador de São Paulo, porque não nasceu aqui. Não é o caso, não. Mas voltando aqui a essa questão, eu não estou aqui para ficar torcendo por pessoas, dependendo de quem for. Se a Argentina propôs, eu sou contra. Se foi o governo esse, aquele que propôs, eu sou a favor e assim por diante. O nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem se mostrado um excelente técnico, responsável e cuidando muito bem do Banco Central. Mas ele, quando se envolve na política, ele pisa em casca de banana. Isso é verdade. Quem leu a entrevista inteira que ele concedeu para o jornal o Globo, percebe que ele vai explicando, na verdade, que ele recebeu homenagens em diversos estados e também em São Paulo. Mas como São Paulo tinha um governador mais ligado a Bolsonaro, o problema ficou muito maior. E aí ele avança na explicação e diz: eu nunca pedi para ser ministro e o Tarcísio, que é meu amigo, sempre me disse que ele só será candidato à presidência em 2030. Vendo essa fala faz sentido. Mas a casca de banana é que na posição que ele está, lógico, ele gerou manchete para dizer: Roberto Campos Neto abraça a campanha do Tarcísio para 2030. É essa manchete que fica. Nesse ponto, ele dá espaço para o presidente Lula dizer que ele é tendencioso, etc., coisa e tal. Eu espero que, nesses últimos 133 dias, se não me engano, Roberto Campos Neto fique apenas como técnico no Banco Central e deixe para fazer política quando sair do Banco Central. Será melhor para todos que ele faça aquilo que ele sabe muito bem. Meu querido professor Leandro Ferreira, me dá a receita. Como é que se reduz uma taxa de juros artificialmente, numa canetada, e se continua gastando mais do que arrecada? Por favor, me explica, porque eu não consigo entender, isso foge à lógica. Mas explica com calma. Você está muito nervoso, não sei se seu raciocínio está sendo perturbado. Fala com calma para a gente entender.
Vou falar com calma, até porque o nosso ministro Fernando Haddad, que está conduzindo tão bem a economia do país, tem bastante parcimônia para tratar, né? Mas hoje o governo Lula, o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet, todo o governo federal é impedido por lei de gastar mais do que arrecada, de evoluir nas despesas mais do que se arrecada. Pode evoluir no máximo 70% do total de arrecadação. Então, não é exatamente uma receita que está dando errado. Pelo contrário, a gente está caminhando, inclusive, para o déficit zero, né? Porque, afinal de contas, no final deste ano, teremos as contas bastante equilibradas. Onde está o grande problema da dívida do Brasil? E acho que isso é importante. Talvez o Capês tenha compreendido muito bem o livro do Keynes. Estão justamente no passivo, no estoque da dívida, que é usado para rolar a dívida pública, que é utilizado para amortizar parcelas da dívida pública e que são, em grande medida, estabelecidas pela taxa Selic, pela taxa de juros. Portanto, se você aumenta os juros, você, consequentemente, aumenta a dívida pública do Estado. Você tem que jogar nos dois campos, né? O campeonato, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro aconteceram ao mesmo tempo. Você tem que diminuir gasto, isso está sendo feito, você tem que passar pente fino onde precisar passar, né? Mas você tem que também equilibrar as contas pelo lado da política monetária, pelo lado da política de juros, pelo lado que é sim definido pelo Banco Central, analisando fórmulas matemáticas, mas que no fundo, tem, no final das contas, uma conta política. Eu estou surpreso, Capês. Como é que eu, que você sabe, que me declaro um socialista, estou aqui defendendo a Bolsa de Valores e vocês não? Porque a taxa de juros da forma como está hoje, o cara que é investidor não vai assumir o risco de investir numa empresa. Prefere comprar juros, título da dívida pública que paga juros. A Bolsa de Valores vai ter maior movimentação, negociação e os investimentos no Brasil vão acontecer mais se essa taxa de juros pagar um prêmio menor do que esses investimentos. Muito bem. Parabéns. E fica aí o exemplo dado e também o exemplo dos Estados Unidos em 1929, o grande craque da Bolsa, quando todo mundo começou a investir numa bolha de valores que acabou explodindo, gerando a maior crise da história econômica dos Estados Unidos. Cuidado com Bolsa, tem que ter muita orientação, é bom investir, é bom diversificar, mas cautela e canja de galinha sempre é muito bom.